Vamos começar a nossa pauta falando sobre o primeiro tema, e eu acho que o assunto mais polêmico dessa live, que é sobre uma possível troca entre São Paulo e Botafogo pelo Newton. Informação do nosso querido Gabriel Sá, que caminharam as negociações entre o São Paulo e o Botafogo pela troca do Ferrarese pelo Newton. A negociação prevê que Ferrarese, jogador que pertence ao São Paulo e atualmente está emprestado ao Botafogo, permaneça em definitivo no clube carioca. Em contrapartida, Newton chegaria ao tricolor para reforçar o meio de campo. Ainda restam alguns pontos significativos para que o acordo seja fechado. Novas rodadas de conversa devem acontecer nos próximos dias. E aí, Matheusão, vou ser bem sincero, eu acho que é uma das piores trocas que eu já vi o São Paulo se meter. Eu acho muito ruim a troca por Newton pelo Ferrarese. A gente já comentava sobre essa possibilidade, né, há alguns dias, pelo Ferrarese ser jogador do Botafogo, né? Mas, cara, eu honestamente torcia para que não acontecesse, para que essa troca não fosse passada adiante, levada adiante, mas aparentemente é uma possibilidade fiel por parte da diretoria de futebol do São Paulo que acredita numa possível troca. Eu não gosto, não vejo sentido. Acho que é o Ferrarese um jogador que vale mais, um jogador que pode ser mais útil do que o próprio Newton. E tem outro jogador emprestado do Botafogo no nosso elenco, que é o Arthur. Obviamente não daria para trocar Ferrarese por Arthur, elas por elas. Mas você poderia, pelo menos, abater uma parte do valor que pagaria no Arthur, comer uma parte desse valor que não vai ser barato para o São Paulo. O São Paulo não tem muita grana, mas tem um Arthur que vem sendo importante. Mas eu queria saber da sua opinião. Eu, honestamente, não vejo sentido nessa troca, Matheusão. Filipão, se a Defesa Civil ligou ontem um alerta com a palavra misantropia para nós, eu ligaria o alerta para o São Paulino com a palavra exasperação, que significa o ato de se irritar. Eu acho que o São Paulino tende a se irritar com essa troca em determinado momento, porque o Newton Júnior começou a carreira na Jacuipense aqui em Salvador, ele é soteropolitano. Ele não teve base que eu digo é jogar pelas divisões de base de algum clube. Na realidade, ele foi visto jogando pelada, que a gente chama de baba, em Salvador. Ele foi visto aos 18 anos por um pai de um jogador da Jacuipense, foi chamado para lá, depois foi para o Sub-23 do Botafogo, e assim lá ficou, foi emprestado algumas oportunidades, mas assim, o futebol do Newton Júnior, ele não tem algo que atraia. Na realidade, se você for em postagens dos próprios torcedores do Botafogo, eles estão praticamente comemorando essa saída. Na verdade, até mesmo pela troca, né? Porque o Ferrarese está sendo bastante útil lá no Botafogo. E, no caso, o Newton Júnior, eles já o conhecem bem. O Newton Júnior, quando foi titular do Botafogo, foi mais por uma debilidade, né? Porque como primeiro volante, o Botafogo, em determinado momento, só tinha o Wallace Davi e o Huguinho, e o Newton Júnior fazia, às vezes, de primeiro volante, apesar de ele jogar como zagueiro também. Mas ele não é um jogador que o torcedor do São Paulo vai esperar alguma espécie de técnica, algum refino apurado. Ele é um jogador que vai quebrar o galho em algum momento, mas com certeza, Filipão, eu concordo 100% com você. Eu acho essa troca completamente desnecessária por parte do São Paulo Futebol Clube, talvez um pedido do nosso técnico Dorival Júnior, que entenda de alguma sorte que o Newton Júnior possa contribuir com o São Paulo, mas sinceramente, ao analisar a carreira do Newton Júnior e também o que ele vem apresentando de futebol, e assim, em 2025, pelo Botafogo, salvo engano, ele deve ter seus 16 jogos, mais ou menos. Sinceramente, não é jogador de São Paulo Futebol Clube, talvez não seja jogador de Botafogo. Eu realmente não entendo essa contratação do São Paulo, mas vamos pagar para ver, né? Já que São Paulo está interessado no jogador, que a gente tende a esperar e torcer por ele. Exatamente, Matheusão, exatamente. Para a gente também passar mais informações sobre isso, de acordo com a apuração do UOL, teve o avanço, mas ainda existem questões financeiras e alguns detalhes contratuais que precisam ser ajustados antes de uma conclusão desse negócio. O Ferrarese está emprestado pelo São Paulo ao Botafogo desde março desse ano, até o final dessa temporada,
31 de dezembro de 2026 encerra o contrato dele. E antes da paralisação para a Copa do Mundo, ele vinha sendo titular, até porque o Botafogo passou por alguns problemas físicos da sua defesa e um negócio do Barbosa com o Palmeiras também. O Ferrarese tomou a vaga de titular na equipe do Botafogo, vinha ganhando sequência. O Newton é um nome que é bem avaliado internamente no São Paulo. Ele se encaixa no perfil de reforço considerado prioritário pela diretoria e pela comissão técnica, que buscam alternativas para fortalecer o setor de meio campo nessa janela de transferências. Os negócios ainda seguem em andamento e a expectativa é de que os clubes avancem nos próximos dias para definir os últimos detalhes necessários para um desfecho positivo. Você falou em 16 jogos? Quase. Nessa temporada foram 17 jogos pelo Botafogo e marcou apenas um gol. Ele tem 26 anos e tem contrato com o Botafogo até 2028. Matheusão, honestamente não vejo sentido nessa contratação. Primeiro, não acho que é um cara que chegaria para jogar aqui no time do São Paulo. Não é um cara que você fala, porra, ele vai botar a camisa, chegar e jogar, vai ser determinante para o São Paulo, possivelmente. Não vejo isso, não vejo como um cara determinante para mudar o patamar do São Paulo. O São Paulo vai perder um primeiro volante, que é o Luan, mas ainda tem o Pablo Maia, ainda tem Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, que já atuaram nesse setor de campo. Ok, que é uma característica diferente, é um jogador mais alto, que pode jogar de zagueiro, mais defensivo do que as peças que o São Paulo tem hoje, mas eu honestamente não vejo sentido, principalmente com uma troca pelo Ferrarese. Vou até pesquisar aqui, que eu não lembro quanto o São Paulo pagou no Ferrarese, só para a gente também ter uma ideia de quanto o São Paulo pagou para o jogador que pode ser envolvido numa troca. 23 milhões de reais, 4,3 milhões de euros. O Newton era isso, mais ou menos isso que o Botafogo estava pedindo, mas, cara, honestamente não vejo sentido. É um jogador ainda jovem, o Ferrarese, que passou pelo Grupo City, valorizado no mercado, de uma seleção ruim, mas ainda de uma seleção, ainda pega em momentos de data FIFA, ainda vai para a seleção, isso pode valorizá-lo ainda mais. Eu, sinceramente, não consigo ver um sentido. E aí, Matheusão? Bom, São Paulo está prestes a anunciar oficialmente a chegada de Vitor Sá. Apesar da chegada ser a custo zero, São Paulo vai gastar uma bala pela contratação, né? Com o contrato até o final de 2029, o tricolor gastará com Vitor Sá até o final, entre luvas e salários, mais de 30 milhões de reais, sendo que um atacante que foi alvo do São Paulo recentemente poderia ser muito mais útil e não veio, né? O Maceió está de saída da Portuguesa para o Kyoto Sanga do Japão. O clube japonês pagará 1,5 milhão de reais pelo empréstimo. O próprio Maceió, em entrevistas recentes, confirmou que ficou muito próximo de fechar com o São Paulo. Maceió é bem mais jovem que o Vitor Sá, poderia ser muito útil taticamente, tecnicamente e também futuramente, rendendo uma grana para o São Paulo. O Vitor Sá você não tem projeção de venda futura, o Maceió você já tem, fora que em termos de salários e luvas, com certeza o Maceió seria infinitamente mais barato do que o Vitor Sá. Aos 22 anos de idade, Maceió na atual temporada fez 7 gols e deu 2 assistências em 25 jogos, enquanto o Vitor Sá fez 5 gols e deu 1 assistência em 29 jogos, ou seja, os números de Maceió são melhores do que o do Vitor Sá e o São Paulo vai trazer o Vitor Sá. Não seria mais inteligente investir no Maceió ou em qualquer outro jogador de Cotia que seja, ao invés de pagar uma bala pelo Vitor Sá? Nada contra o Vitor Sá, mas quero saber a sua opinião aqui. Como eu falei, não tenho nada contra o Vitor Sá, mas são valores muito altos por um jogador que não mostrou em números, não tem números expressivos, que vale todo esse custo. Para um clube que está em crise financeira, não é uma contratação inteligente. O São Paulo está no fundo do poço, é por conta de contratações desse tipo. O São Paulo, nada é por acaso, gente. E contratações desse tipo, assim, tiveram uma escala muito grande nos últimos anos, sob o comando do Rui Costa. O São Paulo gastou 48 pau no Galopo. O São Paulo gastou 32 milhões no Ferrarese, que é zagueiro reserva, e agora vai vender por muito menos, vai trocar por um tal de Newton que não fede nem cheira, que é reserva do Botafogo. Então são contratações como essa que fazem o São Paulo estar aonde está. E aí você vê esse velho do Macis bancando o Rui Costa, chupando as bolas do Rui Costa. Como que o clube vai mudar? Como que vai ter um investidor sério nesse clube? Não vai ter. Quem vai ser o louco de colocar dinheiro nisso aí? Tá maluco, cara? Enfim, o São Paulo já colocou o Cédric Soares no mercado, ele deve sair na próxima janela de transferências. Seus empresários estão no mercado buscando um novo clube para ele atuar. Alguns clubes portugueses já fizeram sondagens, fizeram os primeiros contatos. O Cédric prioriza a ida pro Portugal, para
Portugal, né? A saída de Cédric tem alguns fatores interessantes que a gente vai trazer de informação aqui pra vocês. Uma delas é aliviar a folha salarial do elenco, obviamente. O São Paulo não vai no mercado em busca de uma reposição após a saída de Cédric, não teremos a contratação de um lateral direito, tá? Ao menos essa não é a prioridade, a não ser que aconteça algo extraordinário, alguma lesão, algum jogador que receba uma proposta irrecusável e tenha que sair. A ideia é liberar o Cédric também para dar oportunidades a outros jovens aí que estão chegando. O Moreira, por exemplo, tem ganhado moral com a comissão técnica de Dorival Júnior. Talvez seja a última chance do Moreira vingar no São Paulo, né? Moreira é considerado uma das grandes promessas dos últimos anos de Cotia. Foi emprestado pro Porto, até teve uma boa sequência aí no início, mas depois voltou a ter problemas físicos, né? Voltou ao São Paulo no começo do ano, não teve oportunidades nem com Crespo, nem com Roger Machado, mas nos treinos o Dorival Júnior tem ficado impressionado com o desempenho do Moreira e tende a dar mais oportunidades para ele no decorrer da temporada. A saída de Cédric abre caminho para o Moreira e também para o Igor Felisberto, grande joia de Cotia, viu? Ou seja, a lateral direita do São Paulo ficará com o Lucas Ramon como titular absoluto, Moreira reserva imediato e o Igor Felisberto a terceira opção. Para você, o Dorival Júnior acerta nessa estratégia ou você acha que o São Paulo ainda deveria ir no mercado atrás de um novo lateral direito? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Além do Felisberto, outros dois jovens de Cotia vão subir. O João Pedro, goleiro, assumirá a vaga de terceiro goleiro no lugar do Yang, que vai embora. E para finalizar, o Isaac vai subir também para reforçar a zaga, fechou? Quanto ao Moreira, pra mim, a questão dele nunca foi questão técnica, sim questão física. O Moreira, em plenas condições físicas, pode render bastante aí ao time do São Paulo. Falando em lateral direito, o Mike ontem treinou normalmente com o elenco, tá? Mas o São Paulo ainda não trata esse treino do Mike com o elenco como uma reintegração. Ele vai continuar sendo avaliado, sendo observado pela comissão técnica, ainda não está reintegrado oficialmente ao elenco, mas treinou. Essa é a novidade do dia. Vamos ver mais pra frente o que vai acontecer com o Mike. A tendência é ele ser negociado. Mais um nome foi especulado no São Paulo no mercado da bola para 2026. Isso é mais comum do que parece, né? Não é confirmação de absolutamente nada. Segundo alguns portais, tanto o Avante Meu Tricolor quanto o Radar da Bola, William Carvalho foi oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários. O volante é conhecido por defender a seleção de Portugal, né? Dizem que é o novo Cédric, mas ele é volante, não tem nada a ver. Seus empresários ofereceram no mercado não só para o São Paulo, mas também para outros clubes do futebol brasileiro. O William vê com bons olhos jogar aqui no Brasil. Ele foi oferecido ao São Paulo, pois os seus empresários souberam ali da procura do tricolor no mercado por um primeiro volante. O São Paulo não abriu nenhuma negociação pela contratação de William. A prioridade segue sendo a contratação do Newton, que é um pedido do Dorival Júnior, e até porque a prioridade é essa, o Rui Costa tem muita boa relação com o agente do Newton, né? E é sempre a mesma coisa, é amiguinho do fulano, amiguinho do ciclano, no São Paulo não muda nada, o Rui Costa segue afundando esse clube, né? Sobre o William Carvalho, o São Paulo só disse que iria analisar, não prometeu absolutamente nada, deixou em stand-by. A idade avançada de William Carvalho, né, 34 anos, pode ser um entrave. Carvalho está livre no mercado desde abril, quando deixou o Pachuca do México, né? Jogou no Real Betis também na temporada passada, no ano anterior. É mais um jogador que poderia chegar sem custo de transferência, mas não deve vir não. Você aceitaria William Carvalho no São Paulo ou é melhor trazer o Newton mesmo? Genial, Newton, vem pra ser titular. Comente aqui abaixo a sua opinião, obrigado. Fala, torcida tricolor! A sexta-feira teve atividades em 2 períodos pro elenco do São Paulo. Pela manhã, os atletas foram submetidos a avaliações físicas e realizaram testes de força, mobilidade, controle motor e resistência. No período da tarde, o elenco tricolor iniciou as atividades na academia com treinos de força. Para finalizar, o técnico Dorival Júnior e sua comissão comandaram exercícios nos gramados de 2 contra 2, com situações de ataque contra a defesa e um jogo... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Para mim é um absurdo, tá, o que o Rui Costa está fazendo a longo prazo referente às renovações de Caleri, Luciano e Lucas Moura. Por que eu acho um absurdo? Porque são jogadores veteranos e são jogadores que têm as suas diferenças, mas basicamente jogam quase que na mesma posição. O Caleri é 9, eu sei, o Lucas é um meio atacante, o Luciano é um meio atacante. E por que eu acho que é um absurdo? Porque eu acho que o Rui Costa, e aí é uma das críticas que eu faço ao dirigente do futebol brasileiro e ao dirigente Rui Costa também, e isso vale para outros dirigentes, que não pensam no trabalho a longo prazo no clube, pensam apenas no momento, pensam apenas em livrar sua cara, ou, enfim, em várias outras questões. E isso a gente vai precisar separar muito Luciano, vai precisar separar Caleri e Lucas Moura, a gente vai precisar separar o que eles foram para o São Paulino, para a nova geração. Eu sempre bato nessa tecla, porque a minha audiência é uma ótima audiência e tem uma pluralidade de pessoas. Tem as pessoas mais jovens, que inclusive me abordam lá no estádio do Morumbi, que a gente troca ideia, tal, da minha faixa etária até uma abaixo, eu tenho 28 anos, e tem outros mais velhos que sempre também me abordam no estádio do Morumbi, falam, pô, eu acompanho o seu trabalho, parabéns e tudo. E eu vejo que o meu público não é um nicho específico, né, de pessoas. É óbvio, o nicho é São Paulo, mas tem uma variedade. E é normal quando você passa ali
dos 40 anos, as pessoas não têm essa tanta disposição para falar sobre bem de Luciano, Caleri e Lucas. Acho que o Lucas até um pouco menos. Mas os mais jovens têm essa relação mais forte. Então acho que a gente precisa separar isso e trazer para o lado de empresário mesmo. Empresarial, melhor dizendo, de negócio. Não faz sentido você ter renovado o contrato do Luciano por 2 anos com a prorrogação de mais um. Como não faz sentido, nessa atual situação, você querer renovar com o Lucas Moura. Como não faz sentido você também renovar com o Caleri por 2 anos. Eu não estou falando que eles têm que ser mandados embora, que tem que tratar como nada e ponto final. Não, não é isso. Mas você precisa ser gestor. Por quê? Porque por mais que no lado do São Paulo de associativo você tenha um mandato, não é uma empresa que você pode projetar em 10 anos, você tem que trabalhar como tal. Como aconteceu com o Palmeiras, como aconteceu com o Flamengo, pessoas que, obviamente, tem situações que você precisa cuidar do curto prazo, mas tem situações que você precisa cuidar do longo prazo. Eu adoro o Lucas, eu adoro o Luciano e eu adoro o Caleri. Não só como pessoas, mas também, principalmente, como atletas e são paulinos. Gosto bastante, eu acho que eles representam dentro de campo o que é o torcedor. E acho que, diferentemente de muitos outros atletas, eles realmente ficaram e aceitaram o São Paulo por amor. O Luciano teve proposta para ganhar o triplo de salário e recusou. O Caleri teve proposta para ganhar 2 vezes mais e recusou. O Lucas Moura teve oportunidade de outros mercados e ficou. Eu acho que isso não pode entrar no debate. O que a gente precisa ter é gratidão, é óbvio, mas pensar também a longo prazo. E você colocando um contrato de 2 anos para cada um deles, com uma prorrogação possível de mais 1 ano, a gente está falando de 3 atletas com mais de 30 anos, beirando lá os seus 35, 36 anos, com contratos muito longos. E você não pode trabalhar dessa forma. O futebol é muito volátil e o futebol ele está cada vez mais físico. E esses 3 jogadores, não dá para eles jogarem juntos. Eles não vão ter os mesmos status que eles têm hoje no São Paulo daqui a 2, 3 anos. Não faz sentido você fazer toda essa operação. O que faria sentido, ao meu ver, hoje, os três bem, em boas condições, a gente viu nessa temporada que eles podem jogar juntos. O Crespo fez eles jogarem juntos. Em determinado momento, isso deu certo. Talvez o melhor momento que tivemos na temporada foram com os 3 jogando juntos. Só que isso é para agora. Daqui a 1 ano, as coisas vão mudar. Você vai precisar de outras soluções, de um time talvez mais físico, de um time que você coloque mais um jogador ali para correr para esses 3. Enfim, acho que é uma temeridade você fazer esses contratos longos. Eu, Alex, na minha visão, na minha opinião, era uma questão simples. Vamos fazer o seguinte, ó, gente. Luciano, contrato até 2026. Dos 3, né, tem contrato até 2026, só o Luciano foi renovado. Era simples, na minha opinião. É chegar e falar, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai aguardar o andamento de vocês na temporada, lá para setembro, outubro, a gente vai tomar uma posição oficial para a gente abrir conversas. E se você tomar essa decisão de abrir conversas, meu irmão, não tem conversa. É 1 ano de contrato e ponto. No máximo, você colocava uma cláusula, se o cara jogasse os X jogos, que você entraria ali num consenso de quantos jogos seria o suficiente para você renovar esse contrato, você renovaria esse vínculo. Para mim, é básico, era simples. E os 3, eu tenho uma noção do salário dos 3. Na minha visão, são salários altos. Então, eu ainda ofertaria uma redução salarial. Chegaria no Caleri, Caleri, a gente tem os 6 milhões, a gente vai pagar esses 6 milhões. Faria de tudo possível, inclusive, para pagar esses 6 milhões ainda esse ano. Porque isso acaba prejudicando você no final do ano, quando você vai fazer uma renovação. Mas, ó, contratinho de 1 ano... Opa, voltou. Contratinho de 1 ano, deu uma travada aqui para mim. Contratinho de 1 ano, básico, e acabou, entendeu? Com uma pequena redução salarial, ou uma boa redução salarial em alguns casos, como o do Lucas. É simples. Ah, Alex, tem risco de perder os caras, tem risco... Paciência. Paciência. Se o Caleri não topar, se o Luciano não topar, se o Lucas não topar, tudo bem, ó. Seguinte, videozinho institucional, obrigado por tudo. Ó, vamos fazer uma entrevista coletiva aqui de despedida. Entendeu? Obrigadão por tudo, foram muitos anos juntos, em alguns casos foram muitas conquistas, brigadão por tudo, faz um vídeo emocionante, faz uma coletiva emocionante para o São Paulino chorar, para quem gosta chorar e tudo, e que eles sejam felizes em outro clube. Aí vão ser uma decisão deles. Ah, pô, e se os caras irem para um rival? Aí é decisão deles. Ah, se os caras quiserem ir para outro rival do futebol brasileiro e forem brilhar lá? Paciência, é uma decisão deles. Agora, você como instituição, você como diretor de futebol, você precisa tomar essa decisão dura. Você precisa tomar essa decisão que não é fácil, não é difícil, ela é impopular, ela é. Só que na situação que o São Paulo está, você precisa tomar essas decisões. Porque você vai priorizar a saúde do clube a longo prazo. Então, assim,
Para mim, eu falei isso na época, e vocês sabem que gosto bastante do Luciano, sou um defensor do Luciano, era mais antes do jogo contra a LDU, porque eu tive uma frustração pessoal com o Luciano no jogo contra a LDU, porque para mim era o jogo para ele decidir, entendeu? Para daqui a 5, 10 anos a gente lembra daquela noite que o Luciano pegou a bola debaixo do braço e resolveu para a gente uma classificação para a semifinal da Libertadores. Para mim, eu tinha essa expectativa do Luciano e tive a minha frustração. Acabou. Mas eu ainda acho que ele pode ser um jogador útil. Só que não dessa forma, renovar por 2 anos, com a prorrogação de 3 anos, se possível, se ele bater metas. Não existe. A mesma coisa para o Caleri, não existe. A mesma coisa para o Lucas, não existe. Gente, eu tenho informação aqui de que o Rui Costa, mesmo com essas 2 lesões, a na costela e a do tendão, o Rui Costa quis chamar o Lucas Moura para renovar. Não existe. Não existe chamar o Lucas Moura para renovar esse ano. Não dá. No máximo. Perdão. Eu toparia renovar com o Luciano ou com o Lucas Moura, mas calma, eu vou explicar como. Mas não nas condições que o Rui Costa quer apresentar. Eu chegaria no Lucas, Lucas, desde 2025, você não está conseguindo render aí. Em 24 você estava em campo, mas acabou não sendo aquela expectativa dentro de campo que a gente esperava. Em 25 e 26, praticamente você não esteve em campo. Então, a gente quer reduzir aqui o seu salário em 50% ou mais de 50%, porque aí é o que a gente consegue fazer. A gente põe algumas metas para você ganhar mais a depender ali de algumas situações. Esse contratinho de 1 ano, sem prorrogação, é o que eu consigo te ofertar neste momento, porque hoje você é um jogador de risco, você é uma contratação de risco, você é uma renovação de financeira ou troca de jogadores. É os 3 modelos de negócio que o São Paulo vem fazendo aí já nos últimos 2 anos, basicamente. Aí, porém, parece que o São Paulo agora vai topar, no caso, pagar essa taxa aí. Como o Alex Oliveira colocou, no caso, o São Paulo está tentando aí parcelar essa taxa, né, que é a compensação financeira, ou abatê-lo em uma futura compra. Né, quando for, né, ele vir por empréstimo e quando for começar a pagar ele, coloca essa compensação financeira do empréstimo junto no valor da compra. O São Paulo está tentando aí alguma alternativa nesse sentido, né? Parcelar ou colocar numa futura compra. Aí vamos ver o que o São Paulo vai fazer, vamos ver o que o São Paulo vai conseguir. A informação que saiu ontem do blog do São Paulo foi que o São Paulo está preparando a 3ª proposta, então já deve ser nesses moldes aí, já oferecendo a compensação financeira. Vamos ver se o São Paulo agora vai conseguir aí destravar o negócio pelo Arthur Chaves, né? Conheço pouco do jogador, mas é um jogador aí que é jovem, é um jogador aí que é jovem, tem mercado, e, cara, assim, pelo que eu escutei de pessoas que acompanham, né, mais de perto aí, me parece uma aposta interessante, uma aposta bem válida. Só de não ter 30 e poucos anos recebendo 1 milhão por mês, tu já fica um pouco aliviado e um pouco mais confiante que essa contratação, caso se concretize, dê certo. Né? É um tipo de contratação que a gente já fica a gente já tem uma boa vontade para receber essa contratação. O Vitor Sá, por exemplo, é o contrário. Né? Acho que, se for perguntar para a maioria das pessoas, considera ele um bom jogador, só que o contrato do cara, velho, é completamente fora da realidade do que é o São Paulo hoje. Né? Tem 32 anos, salário de 1 milhão, 3 anos de contrato, é um salário completamente absurdo. Entendeu? Então, o cara vai chegar com a cobrança lá em cima e acho que pode dizer sim, com a parte aí da torcida rejeitando o jogador, acho que mais pela contratação, pelo salário, pelo contrato, do que pelo jogador em si. Né? Acho que pode ser um jogador que pode ajudar, um reforço interessante, mas o contrato é bem salgado e tem muita crítica aí. Né? E o blog do São Paulo traz com o salário do Arthur Chaves, que o São Paulo aí, se conseguir trazer, vai pagar de forma integral. É um salário dentro do que o São Paulo pode pagar. Não vai ser um dos maiores salários do elenco. Aí não sei, também uma informação super importante. Informação super válida. Globoesporte.com. O São Paulo trabalhou em 2 períodos nesta sexta-feira, ontem, no CT da Barra Funda, em seu 3º dia de intertemporada. Pela manhã, o elenco passou por avaliações físicas. À tarde, realizou atividades no gramado sob o comando do técnico Dorival Júnior. Os atletas foram submetidos a testes de controle, motor, mobilidade, força e resistência, além de avaliações de composição corporal. O objetivo é medir as condições físicas do grupo após 17 dias de férias, sempre quando os jogadores vão para férias, né, os primeiros dias ali, é mais para avaliação clínica, exame, né? Teste de controle, mobilidade, força, essas coisas. Aí depois começa mais ali aqueles treinos no campo.
Lucas Moura, que se recupera de cirurgia para correção da ruptura completa do tendão de Aquiles da perna direita, realizou atividade aí na bicicleta ergométrica. O Vitor Sá, novo reforço do São Paulo, é esperado no CT e passou por exames no Hospital Albert Einstein, né? Já comentamos aí, né, que ele já foi para o CT, aí já teve alguns exames que ele já foi feito aí com o jogador. Agora, no gramado, o Dorival Júnior promoveu exercício de enfrentamento em situações de 2 contra 2, com foco em ações ofensivas e defensivas. A atividade foi encerrada com o jogo em espaço reduzido. Foram as atividades, né, que foi feito aí ontem, sexta-feira, no CT da Barra Funda. Segundo o Alexander Vieira, Luciano e Cauli estão recuperados e já treinam normalmente. Boas notícias para o técnico Dorival Júnior. Cauli e Luciano, ambos já estão recuperados de problemas físicos que apresentaram antes da pausa para a Copa do Mundo, né? Os dois aí estavam... o Cauli estava com algumas dores e o Luciano teve uma lesão, se eu não me engano, contra o Botafogo, né? Que ele faz o gol no comecinho do jogo e no final do primeiro tempo ele é substituído. Aí o Dorival não contou ali, né, na reta final, nos últimos jogos ali, ele não contou com esses dois jogadores. A dupla participa normalmente das atividades da intertemporada e estará à disposição da comissão técnica para a retomada das competições. Os dois vão disputar espaço entre os titulares nas próximas semanas, né, cara? Então, tá aí, então, o Dorival, né, nessa intertemporada aí de treino, de amistoso que deve ter, já vai contar tanto com o Luciano quanto com o Cauli. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho, tá, se eu não estou enganado, que o Dorival nem utilizou o Cauli ainda. Tá, cara, eu não me lembro aqui do Cauli ter jogado com o Dorival. Se jogou, deve ter sido só o primeiro jogo, o segundo, mas se eu não me engano, eu acho que o Cauli, desde que o Dorival chegou, ele não jogou, porque ele estava com dores, alguns problemas físicos aí, né? É um jogador que eu tenho expectativa de ver com o Dorival. Sempre quando tem uma mudança de técnico aí, muitos jogadores melhoram, outros pioram. Isso acontece, né, quando tem uma troca de comando. Então, vamos ver como é que vai ser o Cauli com o Dorival. E o São Paulo ouviu mais um não do Hoffenheim na tentativa da contratação do zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, tratado pelo Rui Costa, o executivo do futebol de São Paulo, como um cara com tanto potencial, mas tanto potencial, que pode vir a ser um novo Jeromel. Jeromel, vocês vão lembrar, zagueiro que fez história com a camisa do Grêmio e também da seleção brasileira. Pois bem, o tricolor já fez 2 propostas ao Hoffenheim, as 2 de empréstimo. As 2 ofertas foram recusadas. No primeiro momento, São Paulo queria ter o Arthur Chaves até junho do ano que vem, o Hoffenheim recusou. São Paulo sugeriu um empréstimo até dezembro, nova recusa. A questão nem é o tempo, e sim a questão financeira. O Hoffenheim exige uma compensação financeira para liberá-lo e também gostaria de atrelar esse empréstimo a uma obrigação de compra em caso de metas alcançadas. O São Paulo tem muita vontade de contar com o atleta, mas tem afirmado ao time alemão que não tem dinheiro para fazer um investimento nesse momento. As tratativas não estão encerradas, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se pintar qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês. Só para completar o noticiário São Paulino, registrar que João Pedro, goleiro, e Isaac, zagueiro, estão integrados de maneira definitiva ao elenco do tricolor. O João Pedro ganhou a posição do Young e se tornou o 3º goleiro do São Paulo, enquanto o Isaac vai ser testado nas próximas